pelo meu amigo. Meu melhor amigo faliu 10 anos atrás. Perdeu tudo: a empresa, a casa, as economias. Eu estava do lado dele naquele período. Ligava toda noite. Tomávamos café todo fim de semana. Ajudei ele a se reerguer. Foi o destino, ele dizia sempre. Os negócios são assim. Eu acreditava. No ano passado, num evento do setor, ouvi algo por acaso. Uma conversa. Não era para mim. Era entre dois empresários. Um nome surgiu, o nome do ex-sócio do meu amigo. E junto com esse nome, uma frase. Ainda falam de como ele afundou a empresa do Renato naquela época. Parei. Renato, meu amigo. A empresa dele não tinha afundado por causa do destino. Tinha sido afundada. Meu nome é Sérgio. Tenho 42 anos. Sou amigo do Renato faz 18 anos. A gente se conheceu no primeiro dia da faculdade. Mesmo curso, mesma turma, por acaso a mesma carteira. A primeira aula era Introdução à Engenharia Química. Os dois não entendemos nada. Na saída a gente riu. O que a gente fez, dissemos, depois daquele dia nunca mais nos separamos. O Renato era inteligente, mas quieto. Mais de ouvir do que de falar, de observar, de pensar a longo prazo. Quando entrou no mercado de trabalho, essas características o tornaram bem-sucedido. Em 10 anos, montou uma empresa de consultoria industrial, pequena, mas sólida. Conforme a empresa foi crescendo, ele pegou um sócio. Chamava Fábio, nome conhecido do setor. O Renato tinha ficado impressionado, tinha confiado nele. Eu vi o Fábio algumas vezes, em encontros em grupo, em uns jantares. Como impressão, posso dizer, falava muito. O Renato falava pouco. Esse desequilíbrio tinha me parecido estranho, mas não me meti na sociedade deles. A sociedade durou 2 anos. Depois, 10 anos atrás, a empresa do Renato de repente afundou. Perda de um grande cliente, dívidas, depois à beira da falência. O Renato perdeu tudo: a casa, as economias, a empresa que tinha construído ao longo dos anos. Eu estava do lado dele. Conversamos por meses. Ajudei ele a se reerguer. Foi o destino, ele dizia sempre. Essas coisas acontecem nos negócios. O Renato não reclamava. Assumia a responsabilidade. Talvez eu tenha tomado decisões erradas, ele dizia. Eu acreditava. Até aquele evento, naquele evento do setor, no intervalo do café, ouvi 2 pessoas conversando. Não conhecia os nomes, os rostos eram familiares, mas não lembrava onde tínhamos nos visto. Um disse: o Fábio ainda faz as mesmas coisas, sempre tira alguma coisa de cada sócio. O outro riu, mas foi uma risada tensa. Ainda falam de como ele afundou a empresa do Renato naquela época. Como ele fez? Vazou a lista de clientes para um concorrente. Antes do Renato perceber, todos os grandes clientes já tinham ido. O Fábio saiu da sociedade, no momento certo. A conversa continuou, mas eu já não estava mais ouvindo. Coloquei o copo de café na mesa. A lista de clientes tinha sido vazada. Os grandes clientes do Renato, relacionamentos construídos com anos de dedicação, tinham sido vazados para um concorrente. Pelo Fábio. E o Renato dizia: foi o destino. O Renato não sabia. Fazia 10 anos que não sabia. Naquela noite voltei para casa. Não liguei para o Renato. Ainda não. Porque podia estar lembrando errado. Podia ter entendido mal. Podia ser boato. Precisava investigar. E se fosse verdade, o Renato tinha direito de saber. Na primeira semana, tentei achar aquelas 2 pessoas. Pedi a lista de participantes ao organizador do evento. Era um evento corporativo, a lista existia. Achei os nomes. Os 2 eram conhecidos do setor. Um ex-executivo de empresa, um consultor independente. Liguei para o consultor independente. No evento passado eu ouvi vocês conversando, eu disse. Falavam do Fábio e do Renato. O Renato é meu melhor amigo. O que vocês sabem? Um silêncio longo. Você é amigo do Renato? Faz 18 anos. Outro silêncio. Vamos nos encontrar, ele disse. Não pelo telefone. A gente se encontrou. O consultor, chamava Gilberto, contou tudo. O Fábio era conhecido no setor, mas de forma negativa.
Entrava em sociedades, aprendia os ativos mais valiosos da empresa, listas de clientes, know-how técnico, conexões, vazava para concorrentes e saía na hora certa. O Renato era uma das vítimas dele, mas não era o único. O Gilberto conhecia pelo menos mais 2 pessoas. Por que ninguém denunciou? Eu disse. É difícil de provar, disse o Gilberto. E o Fábio é esperto. Sempre fica na borda do legal. Ele usou um funcionário para vazar a lista de clientes. Não fez diretamente. Quem era esse funcionário? O Gilberto parou. Não sei. Mas tinha que ser alguém que saiu da empresa do Renato naquela época, no momento certo. Na segunda semana, pesquisei os ex-funcionários da empresa do Renato de 10 anos atrás. LinkedIn, registros do setor, conhecidos em comum. 3 pessoas tinham saído naquele período. A primeira tinha saído por aposentadoria, um contador mais velho. A segunda tinha se mudado para outra cidade. A terceira tinha saído 6 meses depois do Fábio entrar na sociedade. E agora trabalhava naquele concorrente, no departamento de relacionamento com clientes. Nome: Marcos. Na terceira semana pesquisei o Marcos. Analisei a carreira. Quando foi para o concorrente, o salário tinha aumentado significativamente. E aquela empresa, exatamente no período em que o Renato perdeu os clientes, tinha vivido uma explosão de novos clientes. Não era coincidência. Na quarta semana, fui a uma advogada de direito empresarial. Tem um caso de vazamento de lista de clientes de 10 anos atrás, eu disse. Existe prazo de prescrição? Para violação de segredo comercial, existe prescrição, disse a advogada. Mas depende do caso, e se a violação ainda estiver acontecendo, a prescrição pode não ter corrido. A violação pode ainda estar acontecendo? Se aquele funcionário ainda está na mesma empresa e ainda trabalha com aqueles clientes? Sim. O Marcos ainda estava naquela empresa. Ainda trabalhava com aqueles clientes, a prescrição não tinha corrido. Liguei para o Renato. A gente precisa conversar, eu disse. É importante. A gente se encontrou, no nosso café de sempre. Contei tudo. A conversa com o Gilberto, o Marcos, a pesquisa, o que a advogada tinha dito. O Renato ficou em silêncio por um bom tempo. Depois perguntou. Faz 10 anos que eles sabiam. Alguns sabiam, eu disse. E eu ficava dizendo foi o destino. Silêncio. Sérgio, ele disse. Por que você investigou isso? Não era seu problema. Faz 18 anos que somos amigos, eu disse. Seu problema é meu problema. O Renato naquele dia chorou. Foi a primeira vez que o vi chorar desde aquele período. Ele foi falar com a advogada. O processo foi aberto. Contra o Marcos e o Fábio. Violação de segredo comercial, dano intencional. O processo durou 14 meses. A indenização total não foi possível. Tinham passado 10 anos. Mas uma parte significativa foi determinada. E mais importante, a reputação do Fábio no setor desmoronou. Durante o processo, outras vítimas apareceram. Mais 2 pessoas abriram processo. O Fábio não consegue mais fechar novas sociedades no setor. O Renato hoje toca um escritório de consultoria pequeno, mas sólido. Se reconstruiu. Eu às vezes penso, se eu não tivesse passado perto daquelas 2 pessoas naquele intervalo de café, não sabia de nada. O Renato ainda dizia, foi o destino, e o Fábio ainda fazia as mesmas coisas. Às vezes a justiça vem por acaso, às vezes por estar no lugar certo na hora certa. Eu naquele dia estava no lugar certo, e por 18 anos de amizade, isso foi suficiente.